Chega de babar o ovo só de time europeu. Renato sempre esteve certo quando ele falava que bota os europeus para trabalhar aqui. Renato tinha razão, nós estávamos enganados e a distância para o futebol europeu não é tão grande. Vamos conversar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Antes eu quero dar aquele recadinho para vocês. Já tá aqui no vídeo? Já dá o like, já curte o vídeo aí, cara, me ajuda pra caramba. Faz o YouTube entregar para mais pessoas. Comenta aí o que vocês estão achando desse Super Mundial. Acham que os brasileiros estão indo bem, que a diferença para a Europa é maior ou menor que vocês achavam? Comenta aí, deixa a opinião de vocês, compartilha com os outros. E também, se tu não é inscrito no canal, considera se inscrever aí, ativa as notificações, que aqui a gente traz uma visão sempre diferenciada do que é o futebol. E a gente vai falar hoje desse Super Mundial e de que Renato Gaúcho falava muito tempo atrás, que está se comprovando nessa Copa do Mundo de Clubes organizada pela FIFA. Primeiro, vamos começar lembrando que Renato falava ainda nos tempos de Grêmio. Falava, é muito fácil trabalhar lá quando se tem dinheiro, quando é isso, quando é aquilo, quando tu quer contratar, tu vai não sei o quê. Vem trabalhar aqui, ó, teu grupo é esse, ganha. Todo mundo tirou ele pra chacota, todo mundo dava risada e diz, desculpa do Renato, olha isso, olha aquilo. Mas não é que o Mundial está provando que o gap, a distância entre os times brasileiros e os times de lá é bem pouca? E eu quero começar falando pelo Fluminense. Fluminense que jogou contra o Borussia Dortmund. Não é que o Fluminense foi um pouquinho melhor, o Fluminense jogou de igual para igual. O Fluminense massacrou o Dortmund. O 0x0 foi um pecado o jogo. 0x0 foi um pecado. O Fluminense podia ter colocado, olha, facilmente, com um pouco mais de coragem, talvez, seus atacantes, digo pelo Everaldo, que saiu com uma bola na frente da goleira, podia ter feito 3x0 hoje, assim, ó, por cima, bem tranquilo. Não fez, empatou. O Palmeiras, lá atrás com o Porto, o Palmeiras podia ter vencido. Foi um jogo mais equilibrado ali. O Palmeiras um pouco melhor, mas o dominante foi o Fluminense. Pegaram europeus. A gente viu também o Monterrey, ontem à noite conseguir fazer um jogo com a Inter ali, tudo certo. O Chelsea não ganha, não tem tanta facilidade com o Los Angeles FC. O ponto que eu quero chegar, ninguém nunca defendeu, eu não sou louco de defender, que os clubes brasileiros, até os sul-americanos vão botar nesse balaio, eles são favoritos, se eles jogassem a Champions League, eles seriam favoritos, eles ganhariam de Manchester City, Bayern, Real Madrid, Barcelona. Não, não é isso. A gente sempre diz é o quê? Que, comparado aos times da segunda, bota essa primeira prateleira, desses times que eu falei, os times, o supra-sumo do futebol estão na primeira prateleira, ok? A segunda prateleira, que tem Porto, tem Benfica, tem Atlético de Madrid, tem esse que me fugiu o nome, o Borussia Dortmund, tem Bayer Leverkusen, tem Chelsea, tem Tottenham, tem esses times. A segunda prateleira do futebol europeu não está muito longe do futebol brasileiro, mas nem de longe. E a diferença é menor do que a gente achava que era. E tu pode me dizer, é o pior Porto de todos os tempos, é o pior Benfica de todos os tempos, é o pior Dortmund de todos os tempos, é isso e aquilo. Gente, esses times todos jogam a Champions League todo ano. Todo ano eles estão na Champions League e todo ano eles estão indo para o mata-mata da Champions League. É esse o ponto que eu quero chegar com vocês. Não estou dizendo que se o Fluminense vai jogar Champions League e o Fluminense vai jogar na semifinal, na final. Não estou dizendo um devaneio desse. Até porque no Fluminense nunca jogou, a gente não tem um parâmetro para dizer. O parâmetro que a gente está tendo é esse Super Mundial. A gente estava sempre muito acostumado a ver o time brasileiro ir para lá e pegar o supra-sumo, o campeão da Champions League, com perdão da palavra, o pica das galáxias do futebol. É o que o Botafogo vai fazer, pegar o PSG, mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho do Botafogo. Não, quando a gente pega os times só da segunda prateleira ali, tirando o Olimpo do futebol mundial, dá jogo. Dá jogo. Isso demais, estamos indo melhores. Estamos indo melhores. E eu digo para vocês aqui, o Flamengo contra o Chelsea, se o Chelsea jogar o que jogou no primeiro jogo, o Flamengo tem chance de ganhar, muita chance de ganhar. Muita chance de ganhar. O Palmeiras podia ter ganhado do Porto, ainda não ganhou. Tá batendo na trave essa vitória contra os europeus, mas é para parar com esse eurocentrismo, essa síndrome de vira-lata que a gente costuma ter, porque o Fluminense é o maior exemplo, porque todo mundo botava o Fluminense como o pior time dos brasileiros no Mundial, o mais fraco, digamos assim, o menos melhor, tá? E o Fluminense foi o que mais jogou bola e teve o adversário mais difícil, porque o Borussia Dortmund eu acho um pouco melhor que o Porto e um pouco melhor que o Benfica, tá? E o Fluminense foi lá, jogou bola, e foi na bola, não foi na porrada, não foi na vontade, foi na bola.
E o Renato dizia isso há muito tempo. Porque esse Niko Kovac, técnico do Borussia Dortmund, mas gente, se ele vem treinar aqui no Brasil, ele perde o emprego para o Humberto Louser na segunda semana. Não pega. Ele tá com o segundo time mais rico da Alemanha. E ele conseguiu, olha, numa campanha de recuperação no final, conseguiu a vaga na Champions League, se eu não me engano, com o 5º lugar. Borussia Dortmund chegou a ficar a metade do campeonato pela metade da tabela. Muito fraco. Não estamos de novo aqui falando do Olimpo dos treinadores, de Pep Guardiola, não. Estou falando desses treinadores da segunda prateleira, que é, por exemplo, o Niko Kovac. O próprio técnico do Chelsea, que vai enfrentar o Flamengo, o Enzo Maresca, também não é nada demais, nada demais. Então eu aplaudo o Fluminense, eu aplaudo o Palmeiras, que foram super europeus, eu aplaudo o Boca Juniors, que por pouquinho não conseguiu ganhar do Benfica. Eu aplaudo o Monterrey, que fez um bom jogo contra a Inter de Milão, dentro das suas possibilidades. E olha, gente, vamos parar com a síndrome de vira-lata, tá? Vamos parar. Porque, olha, e agora vamos pensar aqui nós aqui do Rio Grande do Sul, Grêmio, Inter, para trazer um pouco para nós aqui, a gente tem que se mirar a ver, não tá tão longe a distância. Mas a gente tá abaixo ainda dos times daqui. A gente tem que buscar eles. Fora isso, eu só digo, ó, eu quero aplaudir o Fluminense, eu quero aplaudir o Palmeiras, eu espero poder aplaudir o Flamengo. O Botafogo, gente, a gente vai ver a real distância do supra-sumo para o time brasileiro. Aí eu acho que a distância é um pouquinho maior. Ninguém é louco de achar que o Botafogo vai chegar e vai ganhar tranquilo do Paris Saint-Germain. Eu acho que com muita sorte o Botafogo arranca um empate ali, um dia que dá tudo errado para eles, tudo certo pro Botafogo. Aí eu acho que existe um gap maior. E não é demérito do Botafogo, porque o PSG ganhou do Arsenal 2 vezes, tá? Ganhou do Arsenal 2 vezes na semifinal da Champions, botou 5-0 na Inter na final da Champions e na estreia do Mundial de Clubes botou 4-0 no Atlético de Madrid. O PSG é outra história, hoje é o melhor time do futebol mundial. Botafogo ia lá tomar 2-3-0 deles, não é vergonha nenhuma pro Botafogo. O jogo do Botafogo é contra o Atlético de Madrid, o Botafogo tem todas as condições de conseguir pelo menos um empate e passar em segundo lugar se conseguir tomar menos de 4-0 do PSG. E eu achava que o Botafogo não tinha. Eu era um do que tinha assim, ó. Eu quando vi Fluminense e Borussia, hoje eu pensei que o Borussia fosse ganhar. Foi um tapa na minha cara e me fez acordar. Eu espero que mais gente acorde para parar com essa coisa de babar o ovo só porque é europeu. De dizer, Palmeiras e Flamengo, se for jogar no Campeonato Espanhol, fica, sei lá, fica abaixo do Celta de Vigo. For jogar na Premier League, vai acabar lá no meio da tabela brigando pela 13ª posição com o Crystal Palace. Não. O gap não é tão grande. E não diminuam o feito dos brasileiros se por acaso daqui a pouco vão perder para um mexicano, vão perder para o Palmeiras não ganhar do Al-Ahly do Egito, o Fluminense empatar com o Mamelodi Sundowns da África do Sul, porque esse gap está aqui, ó. Os europeus da segunda linha, os brasileiros estão aqui, e esses times emergentes são aqui, ó. Estão tudo quase no mesmo patamar, gente. Não vamos achar que nós estamos não ficar naquele oba-oba. A gente está bem perto dos europeus e os futebol emergente da África, da Ásia, da América do Norte, a gente está léguas de distância. Não, está muito emparelhado esse futebol ali. Tem o Supra-Sumo aqui em cima, esse futebol emparelhado, e o Auckland City, que é um time semi-amador, enfim, não tem a condição de brigar porque não é um time profissional. Não é um time profissional. Então, gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Parar com essa síndrome de vira-lata. Esse Mundial está sendo um tapa na cara de quem não acreditava, inclusive desse que vos fala, e de muito europeu que achou que ia chegar e fazer festa. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, deixa o comentário aí embaixo. O que vocês estão achando desse Super Mundial? O que vocês acharam do Fluminense, do Palmeiras, do Flamengo e do Botafogo nessa primeira rodada? Like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica por dentro de tudo, dessa vez que envolve futebol brasileiro. Até o próximo vídeo.